Espírito Santo de Deus nos dá ciência e sabedoria da leitura da palavra do Senhor. Nos abençoe cada vez mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que é que Deus está nos instruindo? A não abandonar uma pessoa por causa das fraquezas dela, dos pecados dela, a não abandonar a cruz, né? Se está pesada, devemos nos voltar a olhar para Cristo, olhar para o Cordeiro de Deus. Amém? Olha só o 3. Pois também Cristo não agradou a si, mas, como está escrito, sobre mim caíram insultos dos que te insultavam. Pois tudo o que outrora foi escrito, o nosso ensino foi escrito, para que a paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, da consolação, conceda com os outros segundo a Cristo Jesus, para que concordes uma voz que glorieis ao Deus Pai nosso Senhor. Portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, foi feito ministro da circuncisão da verdade, Deus, a fim de confirmar a promessa dos pais. Um grande exemplo aqui, José, ele não deixou a Maria por causa de Jesus. Jesus vinha sempre trazendo um grande exemplo, né, para nossa vida, José, que Jesus sempre vinha trazendo certos conflitos. Jesus não era filho, graças a Deus, de José, mas era filho de Deus. E mesmo assim, aleluia, ou glórias, mesmo assim ele permaneceu, né, fiel, amando a Jesus como seu filho. Um grande exemplo é isso. Então, assim, a maioria das pessoas, né, até mesmo seu próprio filho, que causa situações, problemas, e a pessoa quer abandonar, a pessoa não quer seguir, né, devido à fraqueza do outro, ela não quer encarar. Então, o verdadeiro forte é aquele que suporta, é aquele que está ali para amparar. Amém? Louvado seja Deus. Pois, ora, Deus de paciência e consolação conceda o mesmo sentimento para com os outros, Cristo Jesus, para que concordes uma voz que glorifiqueis ao Deus Pai nosso Senhor. Portanto, recebei uns aos outros, também Cristo recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro, circuncisão, causa, verdade, Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela misericórdia. Está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E outra vez diz, alegrai os gentios com os seus povos. E ainda louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. E outra vez diz, versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, está escrito. Portanto, eu te louvarei, cantarei louvores ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, ó povos, com os gentios. E ainda louvai, ó Deus dos gentios, celebrai todos os povos. Uma vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, eles colocarão nele a sua esperança. Ora, Deus de esperança vos encha toda alegria de paz, vossa crença, para que abundeis na esperança, pelo poder do Espírito Santo. Então você vai dizer, pelo poder do Espírito Santo eu me alegrarei na verdade do Senhor na minha vida, na fortaleza do Senhor.
Eu me revisto do poder do Espírito Santo para vencer toda fraqueza. O apostolado e os propósitos de Paulo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios do conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para trazer outra vez a história à memória pela graça que por Deus me foi dada, a fim de ser ministro de Cristo Jesus, gentios, no sagrado dever de anunciar o Evangelho, para que seja agradável oferta aos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho motivo de gloriar em Cristo Jesus nas coisas que pertencem a Deus. De sorte que não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim. Versículo 19. Pelo poder dos sinais, dos prodígios, do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e os arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Desta maneira, esforçai-vos em anunciar o Evangelho. Não Cristo já fora nomeado para edificar sobre o fundamento alheio, antes, como está escrito, aqueles que não foi anunciado verão e ouvirão e entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Agora, porém, não tenho mais demora nessas regiões, tendo há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos. Quando partir para a Espanha, irei a ter convosco, pois espero a passagem verei para que seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado por um pouco da vossa companhia. Agora, porém, vou a Jerusalém a serviço dos santos, pois pareceu bem a Macedônia, a Acaia, fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores. Não são para com eles, pois os gentios foram participantes dos seus bens espirituais. Também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluía esta tarefa, havendo-lhes consignado este fruto, lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco chegarei com plenitude da bênção. Rogo-vos, irmãos, por nosso Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, combateis comigo. 31. Orem para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que o meu ministério em Jerusalém seja bem aceito, a fim de que pela vontade chegue a vós com alegria, para alegrar convosco. Que o Deus seja para com todos vós. Amém. Graças a Deus. Encerramos então Romanos capítulo 15. Então, com a instrução de Paulo, né? Ele nos instrui, glória a Deus, para nós orar, né? Para que sejamos aceitos. Vamos clamando ao Espírito Santo de Deus, né? Que nos livre dos rebeldes, dos maldizentes. Vamos falar, Espírito Santo de Deus, que a boa palavra do Senhor seja semeada em corações que verdadeiramente são obedientes, sejam sensatos. Então, o Espírito Santo de Deus prepara o caminho para nós, antes de nós sairmos para ministrar o Evangelho, para pregar, para semear. Antes de nós irmos ministrar, é importante nós pedir para o Espírito Santo preparar o caminho, tirar os obstáculos, os rebeldes, né, para ele ir na frente fazendo a obra, que possamos ser achados como joias preciosas do Senhor. Senhor, que possamos, Espírito Santo, nos alegrar com o Senhor, dar testemunho de santidade, aonde quer que nós estivermos, que possamos trazer as boas novas do Senhor com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.